Este programa tem o apoio de Game of Boards e CNA, Inglês Definitivo. Vem para o CNA, Largo do Machado. Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje vou apresentar para vocês um jogo que já está há 3 semanas comigo, mas eu demorei um pouquinho para lançá-lo, pois eu precisava jogar algumas vezes. Já consegui jogar 6, 7 vezes e finalmente eu posso mostrar para vocês um pouquinho dele, que é Joan of Arc, Time of Legends. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, dar seu like se você já não fez, para poder acompanhar, e clica lá na sineta para acompanhar os nossos vídeos. Em breve vamos ter muito mais sobre esse jogo incrível se você gosta de skirmish e jogos históricos. O que estava sendo muito aguardado por mim, eu que gosto muito de jogos de skirmish e jogos de wargame, demorou um pouquinho para chegar, mas é com muita alegria que vou mostrar para vocês um pouquinho da caixa base e do Reliquary Box. Bom, quem publicou é a Mythic Games, né? Ele é um jogo para 2 até 4 jogadores, tempo médio de 45 minutos a 90 minutos de partida, dependendo do cenário. E ele tem o quê? Movimento de área, rolagem de dados, poderes variados, tabuleiros modulares, por exemplo. E é um jogo que você pode jogar de várias maneiras. Por exemplo, modo histórico, você pode jogar as batalhas reais, tipo a invasão de Orleans, né? Ou também o jogo mítico, modo mítico, que você pode jogar contra dragões, que é toda a mitologia que existe por trás disso. Você tem a ajuda de anjos, demônios, dragões, que na verdade não é bem um dragão, vocês vão ver. E então você pode jogar, você pode ter uma mini campanha também que você pode usar. Então é muita coisa para você conhecer. Como vocês podem ver, aqui é um cenário onde tem a igreja, tem também uma casa maior, uma pequenininha. Quando você pode colocar suas figuras dentro da casinha também. No meio do mapa você está vendo que você também tem os franceses tentando tomar de volta a cidadela. E ali tem o herói. Cada um tem um herói, dependendo do cenário, que dá poderes variados. O jogo tem umas miniaturas muito bonitas. A Mythic Games já se provou que ela consegue criar miniaturas muito boas. Foi assim na parceria com a Monolith, né? Quando eles criaram o Mythic Battles, quando eles criaram o Conan, né? E Joan of Arc, eles conseguiram melhorar isso incrivelmente, apesar do tamanho minúsculo das miniaturas, tá? Que é uma escala muito menor do que você está acostumado. Olha isso, cara, é muito pequena. Então, eu vou falar basicamente mais ou menos como são as fases do jogo para ajudá-los melhor a entender. A fase 1, ele é dividido em fases. A fase 1 é o Council Phase, né? Essa Council Phase, nada mais ele acontece nesse tabuleiro aqui. Nesse tabuleiro, do lado esquerdo, nessas cartinhas, vai mostrar quantas ordens você vai receber nesse turno. Tá? Nessa carta, você vai ter... primeiro, essas cartas vão ditar quantas rodadas vão ser. Existem vários tipos de mapas. Há missões em que as missões são scriptadas. Você sabe que a primeira ordem vão ser 2, depois vão ser 3, depois 4, depois 2. E tem outras que são na sorte. Logo depois, do lado direito, você tem as cartas. Às vezes vamos para o lado direito e aqui tem o War Council, onde tem essas cartas. Nós vamos pegar 3 cartas delas e revelá-las. Tá? Depois, cada jogador vai poder escolher uma carta para poder ganhar os atributos que tem ali. Os atributos podem ser vários, daqui a pouco vamos falar sobre eles. Algumas cartas possíveis que você pode pegar nela são, por exemplo, essa aqui. Essa aqui permite você trocar uma ativação cinza por 3 fichas de XP para seu personagem ou 3 tokens para serem utilizados durante o combate, que são umas cartas extras que você tem, como por exemplo, ganhar um movimento extra e entre outros. Ou você pode ganhar uma ordem a mais cinza. Ou você pode ganhar 3 tokens também desse aqui. Ou você pode curar ou ganhar um token de ordem verde. Daqui a pouquinho eu vou falar o que são esses tokens. Ou você pode ganhar um token azul. Ou você pode ganhar um token amarelo. Vamos aos tokens. Durante o jogo, você pode receber
durante o jogo você pode receber 3 tipos. Normalmente você vai ganhar esse cubinho cinza aqui, certo? Esse cubinho cinza basicamente serve para ativar uma localização e todo mundo ali dentro você pode ativar. O outro é o verde, que permite você fazer um charge. Charge normalmente funciona muito melhor com a cavalaria. O outro é o token amarelo, que permite você ativar novamente o tile onde já foi ativado. Por quê? Você só pode ativar uma vez uma zona, tá? Se você quiser ativar novamente só com o cubinho amarelo. E a outra é o azul. O azul basicamente é o quê? O azul serve para você interromper o turno do colega, do inimigo. Por exemplo, se o jogador A usou um token desse aqui para ativar um tile inteiro, já fez tudo, antes dele poder utilizar o outro cubo para alguma outra ativação, ele fala assim, espera um pouquinho, vou usar o azul. O azul, ele vai interromper e vai ativar um tile inteiro para poder fazer um contra-ataque, alguma coisa assim. Após isso, começa o turno. Quem está começando são os franceses, certo? Então você vai olhar aqui, quem tem o token de primeiro jogador, né? Aqui está o herói, tá vendo? O herói é Bertrand de Guesclin, não sei francês. E ele tem o nível, na verdade ele está errado aqui, ele começa no nível 1, porque sim, senhores, você pode evoluir o seu personagem pagando aqui o valor, né, de 5. O inimigo também tem, o inglês também tem, aqui ó, The Black Prince, ele deve pagar 5 para evoluir para o nível 2, ok? Ele pode ter 2 tipos de atributos completamente diferentes. Então, voltando ao jogo, você tem, ele vai ativar primeiro, e como é que você faz? Você pega o cubinho que está aqui e você ativa aqui, ó. Pá, você ativa tudo isso aqui. Você ativa aqui. Esse ponto aqui é onde quando tuas tropas voltam ao combate, já vou explicar como. E aí, após ativar aqui, você vai olhar para as fichas deles aqui. Quem está aqui? A cavalaria. Perdão, essa aqui não era para estar aqui. A cavalaria e esses Foot Knight. Esses Foot Knight, você está vendo que eles têm ataque com espada. Ele defende com dado preto. Quando estão defendendo, eles cancelam um push. Daqui a pouco eu falo dos dados. E a cavalaria tem aqui o charge, né? Aqui você vai ter que aprender algumas coisas, mas o jogo é bem fácil explicando as regras pouco a pouco. Se você começar no cenário introdutório, o qual eu joguei 4 vezes, depois você consegue ir aprendendo passo a passo todas as outras. Então, num dos cenários, você aprende o que é charge, que você pode fazer um movimento a mais e ainda atacar, e o retaliation, que quando você sofre ataque, ao defender, você também pode contra-atacar. Ok? Então, basicamente eu estou ativando esses dois e mais o herói que também está ali. Okay. Primeiro eu vou ativar a cavalaria. Ela vai andar um tile. Uma zona. Porque o tile é dividido em zonas. Eles andam aqui. Depois eu vou andar com minha tropa de Foot Knight. E depois eu vou andar com o meu herói. Eu ando ele por aqui. Certo? Depois disso, você olha ali que no teu herói ele te dá um poderzinho. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Ele está dizendo que você tem um poder extra que é de dar ordem. Ele pode dar ordem a locais adjacentes ou um tile de distância a um número certo de tropas. No caso, 1. Então, ele daqui de longe, ele vai dar ordem para um tile de distância que está ali. E vai mandar esses caras aqui andarem 1. Ok? Depois eu vou usar a segunda ordem, pegar aqui, e vou ativar novamente aqui, ó. Então eles vão vir para cá, outro, e o herói também. E a ordem vai novamente dar ordem para um tile diferente para esse cara vir para cá. Aí ele encontrou quem? Ele encontrou o guia. Algumas missões permitirão você conversar com eles. Nessa missão simples não precisa. E aqui quando você encontra ele, você pode colocar um tokenzinho aqui nele,
azul para ele ficar do seu lado. E essa carta vem para junto das tuas. Tá? Enquanto ele estiver ali junto, você pode, ele é seu. Então, e ele está dizendo o quê? Quando defendendo, ele cancela um push. Daqui a pouco eu vou falar o que são os dados. Tá? E uma vez por rodada, eu posso gastar 2 pontos XP para mover as unidades um a mais. Então ele está aqui comigo. Eu ainda tenho 2 ordens, mas eu prefiro esperar. O que acontece com essas ordens? Essas ordens vêm aqui para baixo. Eu posso guardar até 3 ordens. E depois eu passo para o próximo jogador. O jogador inglês, ele possui o herói dele, né? Vocês podem ver aqui, The Black Prince, o Mounted Bowman e o grupo de Sergeant at Arms. Também tem os arqueiros ali, mas os arqueiros são os que estão aqui, o Bowman. Eles normalmente só conseguem lutar com espada, porque eles estão montados a cavalo. Não faz sentido os caras conseguirem acertar com arco e flecha andando a cavalo a 1000 por hora, né? Então, eles têm algumas ordens aqui. Ah, uma coisa que eu não falei, o jogador anterior precisa tirar isso aqui. Então ele vai usar suas 3 ordens. A primeira, ele vai ativar esse aqui, o herói dele. Onde está o herói? E o que ele vai fazer? Ele vai fazer os Bowmen andar um. Esse grupo vai andar para cá. E esse grupo vai andar para cá. Como outra ordem, ele vai se mexer para cá. E a ordem dele é... Ele pode mandar andar mais um. O Bowman vem para cá. Ok? A próxima ordem será ativar o Bowman. O Bowman, os arqueiros a cavalo, como vocês podem ver, estão atrás da árvore, vão andar mais um. E como parte da ativação dele, tá? Você está vendo que o Mounted não tem, só pode atacar com espada. Então eles, como parte da ativação, eu vou trocá-los para arqueiros comuns. Né? Então o que acontece ali com eles? Saem eles, desceram do cavalo e entram os arqueiros. Os arqueiros, como parte dessa ativação, eles podem colocar spikes, uma spike por arqueiro para se defender. Né? E por último, a última ordem que eu vou fazer é colocar mais um aqui e vou fazer um ataque a essa galera que está aqui. O ataque, vocês vão ver aqui a carta deles, né? Eles têm um dado de defesa com spike mais um dado de defesa branco. Aqui ele ataca com 2 dados amarelos e aqui a distância de 2 hexágonos. Né? E agora eu vou falar um pouquinho dos dados. Existem 4 tipos de dados, 4 cores de dados no jogo, né? Do mais forte, o preto, o vermelho, o amarelo e o branco. E eles você vai jogar, tá? E eu vou te explicar mais ou menos como funciona. Então, cada espada você vai matar alguém. A pessoa, a tropa sai do jogo. Esse aqui, o Disrupt, você vai pegar o grupo inteiro e vai tirar do jogo e vai colocar nesse tabuleiro amarelo que eu mostrei para vocês no começo. Depois o Push. O Push você vai empurrar o grupo. O defensor sempre escolhe quem que vai ser morto, quem vai ser pushed, e quem está atacando vai dizer para onde vai ser empurrado ou para onde, né? E que aqui o dado branco, que aqui está mostrando é a defesa. Tá? Então normalmente é o que? Eu vou mostrar para vocês um ataque. O amarelo, o arqueiro pode rolar 2 dados. E ele rolou da seguinte maneira. Ele rolou assim. Ok? Ele rolou um escudo e um push. E os nossos amiguinhos ali vão rolar, por exemplo, a cavalaria, não, o Knight, ele vai rolar um preto e o herói vai rolar um vermelho. Então, ele rolou assim. Tá? Então sendo que os arqueiros, ele tem um poder que é o seguinte: o escudo ele vira push. Então esse escudo aqui ele vira push. Então os dados amarelos não são tão fortes, ele é bom para botar a galerinha para longe. Então o que acontece? Primeiro você vai escolher, você vai botar aqui, esse preto defendeu o primeiro e o vermelho não defendeu nada. Então você
quem está tomando a porrada vai escolher quem que vai ser pushed. Quem vai ser pushed eu vou botar para ser essa galerinha aqui. E o jogador que joga com inglês vai botar para onde ele achar melhor. E o meu herói fica ali, certo? Então, depois, antes que ele vá fazer o próximo ataque, o jogador francês, você lembra que ele tinha um dado de um interromper? Ah, não. Interromper? Aqui, ó. No azul, ele decide interromper e colocar uma ordem aqui, onde está o herói dele, para fazer com que todo mundo ande mais um. E como parte da ordem dele, ele pode chamar a galerinha para cá. Logo depois, volta o nosso inglês. E ele ainda tem uma ordem, que é uma laranja. Ele pode reativar uma tropa. Você lembra que ele já ativou esse aqui? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai reativar, onde eles irão atacar novamente com os amarelos. Então, e assim continua sendo em cada rodada. Depois que, vamos fazer de conta que eles conseguiram colocar 2 Disrupt e os outros só não conseguiram defender nada. Ok? Então, eu escolho que quem vai ser Disrupt vai ser essa tropa aqui e essa tropa aqui. E depois que todo mundo passou, vamos à fase final do jogo. A fase final da rodada funciona da seguinte maneira. Ela é... Você vai olhar aqui, você tem o dado do Doom, do destino, e você tem várias faces. Você vai escolher qual deles você vai rolar o dado, e, por exemplo, se você rolar esse aqui, ele continua aqui na enfermaria. Aí você rola pelo outro. Se você rolar essa bandeirinha, a galerinha, elas vão vir, vão sair daqui e vão diretamente para o mapa no local onde eles aparecem. Se você rolar isso aqui, elas já estão prontas para o combate, mas ainda não sairão. Elas estão aqui já pronto, na próxima rodada automaticamente entram. Se você rolar a caveira, a unidade é destruída. Tá? Dependendo do cenário, você poderá ganhar pontos de XP. Esses pontos de XP você usa para aumentar o nível do teu herói. E a cada começo de rodada você tem de pagar, senão ele irá diminuir, voltar para o level 1. Os heróis sempre tem 2 tipos. Tem o nível básico, né? Tem o nível sagrado, com poderes assim mais benéficos, e tem o lado negro, né? Que é o lado do mal. E isso torna o jogo e cada jogada que você for fazer totalmente diferente da outra. Existem também umas cartas que permitem você conversar com os personagens. Por exemplo, você encontra o Blacksmith. Você puxa a carta, você escolhe uma das 3 possibilidades e você começa a conversar com ele. E você tem algumas opções de resposta. Aí, dependendo da pergunta que você fizer, o oponente vai pegar a carta e vai ler para você a resposta correspondente ao que você escolheu, que podem ter efeitos benéficos e nem tanto. Também existem outras possibilidades de intriga. Você ganha uns tokens de intriga que você pode gastá-los para poder utilizar aqueles personagens que você encontrou ao longo do jogo para te ajudar. Por exemplo, existem personagens que podem melhorar a tua pontaria, tem personagens que permitem você andar mais, tem personagens que permitem você passar despercebido em certo território sem que o outro possa trigar o tokenzinho de contra-ataque. Existem N maneiras de você poder jogar essas cartas de intriga. Outra coisa também é o modo de aventura mítica, que é o quê? Por exemplo, existe um cenário que em breve vamos mostrar para vocês, que você está tentando descobrir um lobisomem que está aterrorizando a cidade. Várias pessoas estão começando a ser transformadas em lobisomens, você tem que ir perguntando um por um onde está. Então é muito legal. E também tem outras expansões que trazem outros modos de histórias que se você curte jogos com essa temática, você irá adorar. Você vai estar se perguntando por que eu não fiz unboxing desse jogo. Porque é simplesmente muita coisa. É muita coisa. Eu prefiro ir mostrando pouco a pouco, assim, aos poucos, como eu fiz com o Mythic Battles, ainda tem coisa para mostrar.
e mostrando alguns cenários para vocês terem uma ideia de como eles vão funcionando. Se você quiser uma gameplay, coloca aí embaixo, clica aí embaixo, dá o seu like. Quanto mais visualização este vídeo tiver, mais fácil o YouTube irá entender que vocês estão curtindo o vídeo e eu também poderei saber que vale a pena ser feito uma gameplay para vocês verem. Vamos falar primeiro do manual. Ao contrário do Batman, esse manual ele é muito melhor, ele explica muito melhor as regras. Você não vai ter tantos problemas para entender. Claro, existem algumas peças que você vai começar a procurar onde está a personagem tal, onde que está, e eles não se encontram na caixa base, então já vou avisando. Muita gente, inclusive eu, falei, nossa, onde é que está esse fulano? Não, ele vem na caixa do Reliquary Box, e as cartas também, então você fica, não, veio faltando peça. Eles se pararam e esqueceram de avisar nós, compradores. Então, o jogo vem com essas modalidades, que é o Battle Mode, que você pode criar seus próprios exércitos com contagem de pontos. Como se você fosse jogar um Warhammer ou uma Armada. Vamos jogar uma batalha de 100 pontos, 150, 200 pontos. Beleza, você vai montar o seu exército, o seu herói e colocar para a batalha. Existe também o modo mítico, como eu já avisei para vocês, como comentei para vocês, e os modos de cenários históricos. A Guerra dos 100 Anos está aqui, uma boa parte dela. E se você gosta de história, você vai curtir cada momento. Nossa, a Joana d'Arc foi ferida aqui, nessa invasão, nossa. E você também tem William Wallace. Você quer conhecer alguns dos personagens e heróis? Comenta aí embaixo que eu vou colocar, eu posso fazer um vídeo só fazendo isso, mostrando pra vocês os personagens. A qualidade dos componentes é muito boa. Ele é um jogo que, se você começar do cenário básico, você vai conseguir ensinar facilmente o jogo para os novatos. Por exemplo, eu levei o jogo para casa de um amigo meu, o Leonardo Balbi, mostrei o cenário básico, ele entendeu, jogou, aprendeu, me deu uma surra, trocamos de lado, ele aprendeu, jogou e me deu outra surra, jogou super bem. Depois eu joguei com o meu amigo André, e ele aprendeu super bem, eu dei uma surra nele, depois ele me deu uma surra, e depois joguei mais algumas vezes, e já com outros cenários maiores, e foi super fácil de entender. Uma parte negativa é vou dizer que é o número de dados. Na época que eu fiz o Kickstarter, eu não me atentei e eu só fiquei com os dados que vem na caixa extra. Eu acho que são insuficientes. Ele vem com poucos dados quando você precisa pelo menos 8 dados, no mínimo, para você aproveitar esse jogo e evitar ficar rolando e rerolando. Enquanto isso, eu tenho uma dica. Imprime uns tokens com cada um dos dados e faz umas 10 cópias desse token, faz uns 10 tokens de cada, porque quando você for rolar os dados, você vai, deu tantos acertos e tal, você vai botar nos tokenzinhos, e aí o outro pode pegar os dados e rolar os dados de defesa, que você não vai ter nenhum problema. Então esses tokens você pode fazer no Photoshop, coisa assim, e você imprime, bota um cardboard e você consegue, enquanto você está esperando a nova remessa de dados. Outra coisa também que eu achei que não está tão legal é o que? Isso aqui, ó. Essas vermelhinhas aqui são insuficientes. Essas veio uma pequenininha e veio uma intermediária que até agora não sei para que serve. Se você souber, comenta aí embaixo. Alguns dos designers comentaram que, não, se você não tiver esses suficientes, você coloca um grupo, tipo, só os ingleses, não importa se é vermelho ou azul, coloca todos eles com base e o inimigo sem base. Tudo bem, dá pra jogar. Agora que está no Kickstarter, neste momento, no dia de hoje, 4 de outubro, está tendo o Kickstarter do 1.5, eu já encomendei as mais bases e um set ou 2 de dados extras. Tem umas 2 expansões também que vão vir, para quem curtiu o jogo, que são os otomanos, e tem mais algumas coisinhas lá, vale a pena você pegar, se ele estiver sendo enviado para o Brasil da mesma maneira que foi o primeiro Kickstarter. Uma coisa que eu gostei também é a capacidade de você utilizar, por exemplo, eu fiz questão de mostrar para vocês os arqueiros a cavalo, que quando eles estão a cavalo eles só conseguem usar as espadas, mas quando eles descem do cavalo e eles se armam com as flechas, eles têm poderes diferentes, eles conseguem acertar de longe, ou se você estiver numa montanha, você coloca eles lá em cima, eles têm uma distância a mais que acrescenta, assim como quem já jogou Mythic Battles aumenta a distância. Outra coisa também são as árvores, cara, tem inúmeras coisas, tem poço, torres, tem casas quebradas, tem igreja, tem estalagem, tem tanta coisa nesse jogo, tantas peças. E olha que essa é a primeira wave, a segunda wave vem castelo, vem
ou um povoado inteiro, vem ponte, vem rio. Então é um jogo que você tem, se você gosta de skirmish ou jogos históricos de combate, wargame, ele é um jogo que, nossa, ele tem muito mais pontos positivos que negativos. Um ponto negativo também é o seguinte, ele demora para ser montado. Tá? Você vai demorar uma meia horinha aí para os cenários básicos, ou meia horinha, 40 minutos, os cenários mais complexos, isso já tendo em conta que você já se acostumou com as miniaturas. Então é difícil você no começo se acostumar. Às vezes você também tem, por exemplo, uma carta com esse aqui, essa carta você tem uma outra depois, que é a mesma figura, só que com um nome diferente. Então você tende a tentar colocar de uma maneira que você consiga, na hora da batalha, diferenciar uma da outra, porque as miniaturas são iguais. Então, o que eu fiz? Umas miniaturas eu coloco no stand vermelho, e as heavy eu coloco, por exemplo, coloco 2. E as que são heavy eu coloco 3, e eu coloco um stand preto. Tá? Então isso ajuda bastante a diferenciar. É o que eu recomendo, se você for jogar um cenário, você está em tal lugar, monta um cenário, joga, terminou, troca de lado, só faz um setup dos personagens de novo e joga de novo o mesmo cenário. Porque senão você vai perder uma hora para montar, aí você vai jogar rapidinho em 90 minutos, aí depois tem que desmontar para montar outro e jogar de novo. Então não. Estuda o cenário, quando chegar no local, monta, joga, troca de lado, joga de novo. Essa é a minha dica para esse jogo. E é só assim você vai poder aproveitar mesmo o jogo. Então esse é o review desse jogo aqui que chegou agora. Quem não viu, quem não fez o Kickstarter, entra lá no link do Kickstarter e dá uma olhadinha. Confere aí se está sendo enviado para o Brasil, como foi feita a primeira campanha. Quem não pegou o dado, recomendo fortemente que pegue mais 1 ou 2 sets de dados. Os vermelhinhos, essas skins aqui, e também isso aqui. Então, é isso, pessoal. Clica aí embaixo, dá seu like, comenta aí. Você já recebeu a sua cópia? Já jogou? O que achou? Quer ver mais vídeos do Joana Dark? Quer ver o dragão? Quer ver uma missão rapidinho como funciona? Quer ver como funciona? Quer ver os demônios e todos os outros personagens? Então, dá o seu like, comenta aí, que quem sabe fazemos um segundo vídeo.